A questão já estava normatizada desde a edição do Código de Defesa do Consumidor, até mesmo antes. A situação agora foi que houve uma uniformização de entendimentos entre o Ministério Público, o PROCON Goiás e o PROCON Goiânia, e por meio de uma recomendação conjunta firmada por esses órgãos, ficou definido que os estabelecimentos, produtores de eventos, devem se abster de fazer diferenciação por preços de ingressos entre homens e mulheres e também de fazer qualquer tipo de discriminação de gênero. Que tipo de evento vale? Que tipo de entrada? Para aqueles eventos em que cobram taxa de entrada, ingresso. A princípio, a recomendação não se aplica aos eventos open bar, aqueles em que há um consumo livre de bebidas ou mesmo comidas. Esses, vamos dar um tempo para o mercado se adaptar a essa nova realidade, essa nova normativa, vamos dizer assim, e no segundo momento, então, veremos esses estabelecimentos. Agora, vale para aqueles que cobram taxa de entrada. Queria que você deixasse claro o que há de errado com a cobrança diferenciada. Ela viola o princípio da isonomia. Em um evento em que há cobrança apenas da taxa de entrada, não há motivo para fazer diferenciação entre a entrada do homem e da mulher. O homem e a mulher vão entrar naquele espaço, escutar a mesma música, ocupar o mesmo espaço e utilizar a mesma estrutura da casa. Não há argumento lógico, no entender das instituições que assinam o documento, para fazer essa diferenciação. A lei foi muito clara ao dizer quando que a diferenciação pode ser feita. E o fez, por exemplo, nas prioridades com filas de gestante, estacionamento preferencial para pessoas com necessidades especiais, idosos, aposentadoria especial para as mulheres. A lei, então, foi específica ao dizer quando poderia ser realizada essa exceção ao princípio da isonomia. E não há qualquer lei que autorize essa diferenciação de ingressos no caso de eventos produzidos. Por isso, então, a aplicação do princípio da isonomia no momento. A partir de quando vai ser fiscalizado estas casas e estes eventos? A partir do dia 6 de agosto, próximo dia 6 de agosto. Esse prazo obedece o período de 30 dias fornecido pela própria Senacom quando emitiu uma orientação técnica sobre o tema. Quem desobedecer a lei, o que acontece? Quando vieram na reunião aqui com vocês, eles concordam com isso, porque essa é uma prática, não sei se pode já dizer arraigada na sociedade brasileira, mas desde muito tempo isso já existe. Eles não podem entender que essa é uma prática comum, que nunca ninguém observou essa diferença da isonomia entre homens e mulheres, o princípio da Constituição de que todos são iguais perante a lei, e continuarem cobrando. Eles podem alegar isso como uma justificativa para tentarem derrubar essa decisão, que já aconteceu, por exemplo, ontem à noite em São Paulo. Tem um aspecto da livre iniciativa também. Então, fizemos, antes da recomendação, uma reunião com a Associação dos Produtores de Eventos e eles concordaram com a recomendação no conteúdo que ela foi emitida. É óbvio que a questão é polêmica, se trata de um entendimento novo, passível de questionamentos judiciais, mas cabe ao Ministério Público, PROCON Goiás e PROCON Goiânia defender o consumidor. Nós não podemos esperar a uniformização do entendimento judicial para fazer essa defesa. O Ministério Público, PROCON Goiás e PROCON Goiânia vão estar sempre na defesa do consumidor e se o judiciário depois entender que essa medida deve ser reformada, nós vamos obedecer à ordem judicial. Quem descumprir a lei, o que acontece? Existem as punições previstas no Código de Defesa do Consumidor e no seu decreto regulamentador. Então, será aplicada a multa. Os PROCONs do Brasil, eles não fiscalizavam essa cobrança, essa diferenciação de cobrança, porque estava aí dois princípios a ser aplicados e que a Justiça, no Juizado Especial de Brasília, entendeu que é totalmente legal, o princípio da livre iniciativa não sobrepõe o da isonomia, da dignidade humana. Então, a partir da nota técnica, nós entramos em contato com os promotores de eventos, fizemos reuniões e eles tiveram o prazo para adequação, que foi o prazo de 30 dias. Esse prazo vence agora, no dia 5, e no dia 6 de agosto, a partir do dia 6, nós já estaremos fiscalizando e verificando se está acontecendo ainda essa diferenciação de preço. A nota técnica ela está sendo questionada judicialmente, mas para o Estado de Goiás ela ainda vale e nós vamos atender a orientação do Ministério da Justiça.
Essas reuniões, né, com os produtores de eventos, já ficou acordado como é que esse novo preço vai ser elaborado? Já que é o risco, inclusive, de cobrança abusiva a partir de agora, né? Sim, nós esclarecemos muitas dúvidas até na manhã de hoje para algumas entidades. A cortesia, ela deve permanecer, não tem problema nenhum, desde que haja cortesia para homem, para mulher. Preços abaixo até determinado horário para entrada no estabelecimento também, mas tudo igual, o tratamento ele tem que ser da mesma forma. O preço, nós questionamos para eles terem muita atenção em como eles vão fazer essa adequação para que não haja aí prática abusiva e tenha uma super elevação nos preços para encontrar o preço da mulher no que era praticado no preço do homem. Então, tem que ser um preço racionalizado, com uma justificativa porque que houve essa adequação. Então, pode aí sim, nós teremos os preços praticados anteriormente e vamos verificar se tem prática abusiva ou não. Então, tudo deve ser ajustado e adequado diante da razoabilidade, respeitando princípios, sem nenhuma abusividade, violação à lei. E como vão ser essas fiscalizações? Nós fiscalizaremos em parceria com o PROCON Municipal, outras instituições que forem necessárias, e faremos a fiscalização normalmente. Estaremos atendendo denúncias, os consumidores já estão denunciando essa diferenciação de preço. Estaremos também fiscalizando por ofício, planejamento nosso, estaremos visitando esses estabelecimentos e verificando se está sendo cumprido esta recomendação. Qual o valor da multa? A multa ela é estipulada em conformidade com a gravidade da infração, o porte da empresa e se tem reincidência. O decreto federal ele prevê a partir de R$ 596. A partir do dia 6, nós vamos estar organizando nossas equipes de fiscais e vamos estar divididos em equipe. E vamos visitar todas as boates da cidade de Goiânia, vamos verificar o princípio da isonomia e vamos estar aí questionando os valores de ingresso. Inclusive no PROCON já tem muitos questionamentos de muitas mulheres, que muitas concordam que hoje o mundo moderno, as mulheres têm igualdade em tudo, mais justo do que uma lei dessa para ser cobrada igual ao homem. Outras já questionam porque sempre pagou meia, por que agora vai pagar diferenciado? Sendo que eu entendo que isso é usado como isca, usar as mulheres como isca, né? E eu acho, no entendimento do PROCON Goiânia, que essa lei veio para realmente igualar o homem e a mulher em tudo, como elas hoje brigam por isso. Eu acho que nós vamos fazer uma fiscalização, as multas vai ser de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, de R$ 596 a 8 milhões, dentro de uma razoabilidade. Agora, claro que não há reincidência, porque essa lei é nova, vamos começar a fiscalizar a partir do dia 6, mas vamos estar visitando todas as boates da cidade de Goiânia, lei é para ser cumprida. O senhor fala em fiscalizar todas as boates, há equipe suficiente para isso? Olha, num dia só, 16 fiscal, você dividindo em duas equipes, você anda aí dentro de 4, 5 horas, aí você visita grande parte da cidade de Goiânia. Aí, em 2, 3 dias você consegue visitar todas as boates, que Goiânia não é uma cidade tão grande assim para tanta fiscalização. E a fiscalização vai ser como? Conversando com as pessoas que, por exemplo, se vocês começarem às 10 da noite, ainda tem gente na fila, mas a última boate, por exemplo, às 3 da manhã, todo mundo já entrou. Vai conversar com as pessoas para perguntarem quanto elas pagaram? Não, nós vamos chegar à boate hoje. Você tem que ter o preço ali de uma forma clara e visível. É o que determina a legislação. Se não tiver, isso é um motivo para mais uma multa, né? Então, nós vamos ter isso aí nas boates, com certeza vai estar lá o valor de uma forma bem clara e transparente.